Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal. E dessa vez, a gente vai falar sobre a nova magia que acabou de surgir, a magia suprema, que pela primeira vez no mundo de Black Clover foi dominada por magos. Sim, a magia que antes só pertencia aos elfos e que agora já está sendo usado por alguns magos do reino de Clover e do reino de Heart para a grande batalha final. Uma magia que inclusive pode mudar o rumo de toda essa batalha contra os demônios do reino de Spade. E no caso, no mundo de Black Clover existem duas magias chamadas de magia suprema, mas apenas uma dessas magias é aquela que foi utilizada pela primeira vez agora por magos, e a gente vai falar sobre ela aqui nesse vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 6.000 likes no vídeo de hoje, então deixe o seu like aí que ajuda muito o canal. Não esquece também de compartilhar o vídeo com seus amigos, e também se você for novo aqui na Nishounen, não esquece de se inscrever. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, quem tá acompanhando o mangá de Black Clover acabou de notar a existência e a presença de uma nova magia, um poder que antes só havia sido citado pra gente, e depois descobrimos que sim, já havíamos visto sendo utilizado no passado, mas agora a gente descobriu mais sobre essa força, sobre esse novo poder, a magia élfica suprema. Sim, uma magia lendária do clã dos elfos que, bem, a gente não pode confundir com uma outra magia suprema que também já foi utilizada no mundo de Black Clover. Na verdade, ela foi apenas citada pra gente também. Em um certo momento do mangá, pelo menos na tradução oficial em inglês, o Yami menciona alguns magos que conseguiram usar a magia suprema quando exploraram algumas masmorras e tiveram conhecimento sobre este poder. Acontece que o Yami, quando ele diz isso, ele chama essa magia de Saikyo no Maho, diferente do Kyukyuko no Maho, que é utilizada pelos elfos, ou seja, são dois tipos de magias diferentes, são duas magias supremas diferentes. No caso do Capitão Yami, ela poderia ser melhor chamada de magia mais sorte e não de magia suprema, como é no caso dos elfos. E a gente, no caso, já tinha chegado a ver uma magia sendo utilizada com a magia suprema, sim, um poder que convocava a magia suprema e lendária dos elfos na luta contra um demônio. Vamos lá. A magia suprema nada mais é que uma técnica mágica criada pelos elfos e é secreta da tribo dos elfos, apenas os elfos sempre utilizaram este poder. E com essa técnica eles conseguiriam utilizar magias ainda mais poderosas, as magias supremas, basicamente. E apesar disso, os elfos agora a gente descobriu que podem ensinar esse tipo de magia para alguns humanos também. Tudo isso, óbvio, se o mago tivesse poder o suficiente, tivesse mana suficiente para executar essas magias, e geralmente não tem. Acontece que alguns magos conseguem amplificar ainda mais a sua mana utilizando a mana da natureza. E daqui a pouco a gente volta a falar nisso, porque como eu disse, já foi visto no anime e também no mangá de Black Clover sendo utilizado a magia suprema, e isso já faz um bom tempo, na batalha contra o primeiro demônio que foi apresentada pra gente, o Zegrid, sim. E a magia suprema no caso foi convocada pelo próprio elfo Lich. Ele utilizou essa magia, a gente viu como era extremamente poderosa, mas nunca havíamos dado a devida atenção pra este poder, como agora que a gente voltou a ver este estilo de magia no mangá, e também sabemos que ele é forte o suficiente pra lidar com a maioria dos adversários que surgem no mundo de Black Clover agora. Como a gente sabe, o Lich na grande batalha, ele utilizou a espada habitadora do demônio, e ele levantou ela no alto. Ele então fez com que ela absorvesse toda a magia dos seus aliados, que estavam ali ao seu redor, no caso todos os outros elfos que também faziam parte de Sephra, e assim, absorvendo todo aquele poder, ele simplesmente balança a espada pra baixo, liberando todo o poder que coletou em apenas um único golpe. E a gente viu que esse ataque foi poderoso o suficiente pra desintegrar um demônio de alto nível. A gente viu que Zegrid foi quase completamente destruído, o problema é que restou uma parte dele que conseguiu se reintegrar completamente, se regenerar e assim se curar. Mas nesse momento a gente viu que com a magia espada habitadora do demônio, Eternidade Suprema, o Lich praticamente foi capaz de vencer um demônio de alto ranking. E tudo isso a gente precisa saber pra voltar pros capítulos atuais do mangá, onde a gente viu que alguns magos do reino de Clover e do reino de Heart também foram capazes de aprender essa magia secreta dos elfos, a magia suprema. E com a magia suprema eles agora estão enfrentando diversos demônios no reino de Spades. E a gente viu em um certo momento que sim, eles utilizaram este poder, mas foi utilizando também as runas mágicas do reino de Heart. Afinal, como os magos não eram fortes o suficiente para conseguirem ativar a magia suprema, basicamente eles utilizaram um dos poderes que adquiriram nos últimos 6 meses de treinamento. Eles utilizaram as fórmulas de runa mágica para absorver a mana natural, a mana da natureza, e assim conseguir chegar à magia elemental verdadeira, como por exemplo, a magia do fogo verdadeiro, ou a magia da eletricidade verdadeira, do relâmpago verdadeiro. Assim então eles conseguiam muito mais poder mágico, e dessa forma foram capazes de tornar as magias verdadeiras em magias supremas. Assim a gente estava vendo vários demônios sendo facilmente vencidos, alguns até mesmo desintegrados com apenas um movimento, com apenas um ataque mágico dos magos do reino de Clover. Mas vale lembrar que estes demônios não eram demônios de alto ranking, eles na verdade eram demônios do mais baixo ranking que conseguiram escapar primeiro na abertura do primeiro portão de Qliphort. Acontece que mesmo assim em um certo momento a gente viu a batalha do Luke, principalmente do Luke, e ali ele estava enfrentando um demônio que seria considerado de médio ranking, e ele realmente foi capaz de também aparentemente vencer, utilizando a sua magia de relâmpago verdadeiro. Acontece que mesmo assim, foi suposto então que os magos que não possuam a magia arcana, mas consigam ativar a magia suprema, em um certo momento vão ser capazes sim
sim de vencer demônios de baixo ranking e de médio ranking, mas para eles seriam praticamente impossível vencer um demônio de alto ranking, apenas eles seriam capazes de lutar contra eles. Acontece que a gente viu que no anime, a gente acabou tendo uma explicação um pouco mais detalhada sobre a magia arcana e vimos que essas magias arcanas elas nasceram ao sair do elemento básico, basicamente saiu dos 4 elementos, e assim então surgiu uma nova espécie de magia, principalmente no reino de Clover. Acontece que mesmo assim a Loropédica já havia citado que magos que possuíssem muito poder, eles seriam sim capazes de enfrentar magos de nível arcano, no caso dos demônios. Acontece que provavelmente as magias elementais, as magias bases, elas teriam desvantagem contra as magias utilizadas por eles. Por isso os próprios espíritos guardiões do reino de Hurt não seriam capazes de vencer a tríade. Acontece que agora surgiu a magia suprema, e a gente viu no próprio mangá de Black Clover que uma própria magia suprema quase foi capaz de vencer completamente um demônio. No caso a gente viu isso na batalha contra o Lich, que a gente também tinha visto que os seus ataques não estavam fazendo efeitos inicialmente contra o Zegord. Ele aparentemente não tinha sido mostrado tendo uma magia arcana, Lich não foi dito tendo essa magia, e a gente sabe que a magia do Asta é uma magia de nível arcano porque ela se tornou uma magia corrompida por um demônio depois que o Lich perdeu seu controle. Acontece que o elfo ele estava utilizando na sua batalha contra o Zegord a sua magia original, que não sabemos se é ou não uma magia arcana. O que a gente sabe é que com a magia suprema ele praticamente venceu o Zegord, e isso com uma facilidade tremenda utilizando todo aquele poder. O que nos faz acreditar que sim, existe a possibilidade de mesmo os magos que não possuem o nível arcano conseguirem sim ser capazes de utilizar o seu poder com o auxílio das runas mágicas e fortificado pela magia suprema, e assim vencer um demônio de alto ranking. Isso é importante de citar porque, como a gente sabe, a Noelle ela vai enfrentar a Vanica, e dessa forma seria uma grande batalha onde praticamente a maga de Clover não teria capacidade de vencer por não possuir uma magia arcana. E eu acredito que não, eu acredito que sim, a Noelle possa vencer a Vanica sim. E mesmo se a gente considerar que a Vanica pode ser vencida por ela não ser um demônio, e na verdade apenas possuir o poder de um demônio, a gente também sabe que Megícula também é adversária pra Noelle. Então a Noelle vai ter que enfrentar a Megícula, e ela não vai esperar que alguém com magia de nível arcano esteja ali pra lutar ao seu lado, por mais que ela sempre seja próxima a Sekirei, que possui essa magia. Eu acredito que agora a Noelle, com a sua magia suprema, com sua própria magia de água fortalecida pelas runas mágicas e também pela magia suprema e secreta dos elfos, ela seja assim capaz de vencer tanto Megícula quanto Vanica. Ela já tem a poder pra isso, pra enfrentar um demônio de alto ranking, assim como o Lich no passado, ele enfrentou o Zegord e quase venceu. Se o Zegord não tivesse deixado um dos seus corações pra trás, ele não seria capaz de se regenerar e assim o Lich teria o vencido. E a mesma coisa então pode acontecer nessa batalha. A Noelle ela deve ser capaz de agora, que tá utilizando todo este novo poder, de ser capaz sim de vencer um usuário de poder demoníaco ou um demônio de alto ranking. Assim como a gente sabe que deve acontecer na sua batalha futura, que é contra a Vanica. Mas vale lembrar que um ponto que ficou aberto ainda no mangá de Black Clover é o fato de que aparentemente a nova magia suprema que está sendo utilizada é um pouco diferente da magia dos elfos, justamente por utilizar as runas mágicas. Então, não é necessariamente exatamente o mesmo poder que foi utilizado no passado e que é o poder secreto dos elfos. É uma variação deste poder, que ao mesmo tempo deve ter uma força semelhante ou até mesmo pode vir a surpreender com um estilo de poder diferente, porque foi aprendido diretamente com a própria Dríade, a divindade que protege Elícia agora, que é o novo reino dos elfos. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre este novo poder mágico que surgiu em Black Clover, esse novo estilo de magia, a magia suprema, que já havia sido demonstrada pra gente e que passou despercebida no início de tudo. Comenta aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!